nasci no dia 4 de julho de 1998, na cidade de Mossoró, um sábado de manhã, segundo a minha mãe. E a minha história com a arte, com a cultura, ela começou não muito tempo depois, mais ou menos com os meus 4 anos de idade. Eu tive meus primeiros contatos com a música de forma direta. Foi quando eu ganhei o meu primeiro instrumento musical do meu pai. Se é que podemos chamar de fato de instrumento musical. Era um tecladinho de brinquedo, onde eu costumava tocar algumas músicas de ouvido, tipo Asa Branca, Parabéns Pra Você e outras musiquinhas que eu ouvia no meu cotidiano, sem ter muito conhecimento do que era música, do que era nota, mas utilizando apenas meu ouvido eu conseguia fazer algumas coisas. Mesmo que de forma não sistematizada, ali foi o pontapé inicial para que eu pudesse mostrar para as pessoas que de fato a música ela poderia vir a ter um grande significado na minha vida. Alguns anos depois, no ano de 2009, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato direto com um instrumento musical, sem ser aquele anterior que eu havia tido no começo, que foi a flauta doce. Eu entrei em um projeto da Casa da Cultura Municipal de Grossos, que inclusive foi um local que posteriormente veio a ter uma importância muito significativa na minha trajetória e na trajetória de muitos jovens como eu na época também. Foi lá que eu comecei a engatinhar na música, ainda sem muito interesse, sem muita intenção de levar aquilo para minha vida, mas foi um acontecimento que me marcou positivamente, marcou a minha arte. Paralelamente, eu frequentava a igreja adventista do sétimo dia e alguns anos depois, dentro dela, eu comecei também a ter um contato muito forte com música e esse local marcou também muito a minha vida, fez eu me descobrir como instrumentista, como musicista e ter aprendizados ímpares que esse ambiente, que é um ambiente religioso, o ambiente de igrejas até evangélicas, ele proporciona para pessoas que seguem na música. Mesmo sem aulas, mesmo com o ensino informal, ainda assim é um canto que oferece muitos aprendizados para as pessoas que querem seguir na música. Dentro desse contexto, eu descobri um aspecto muito importante e é o aspecto da música que eu mais sou apaixonada, a composição. Dentro da igreja, dentro do clube de desbravadores, eu participei de vários concursos de composição, onde eu fui contemplado com o primeiro lugar, junto com alguns amigos, junto com um amigo muito especial, que inclusive foi o meu parceiro de música e até hoje a gente ganhou vários concursos. E aquilo ali fez com que eu me apaixonasse ainda mais por essa questão. Eu comecei a utilizar o instrumento musical dentro da igreja alguns anos depois, quando eu já tinha começado no mesmo canto que eu comecei a flauta, a Casa da Cultura. Quando eu tinha 13 anos de idade mais ou menos, meio que por acaso, eu acabei conhecendo o violão na Casa da Cultura e fui desenvolvendo os meus conhecimentos dentro da igreja e também dentro das aulas de música. Pouco tempo depois de eu ter tido esse primeiro contato com o violão, eu comecei a perceber que ele não era para mim apenas um instrumento musical, apenas um lazer, mas era algo que eu via que mudou a minha vida significativamente. E quando eu falo que a música mudou e salvou a minha vida, não é apenas no sentido conotativo do termo, mas literalmente a música salvou a minha vida. Isso é história para um pouco mais lá na frente. Continuando com a minha trajetória profissional, lá no ano de 2017, foi um dos acontecimentos que fizeram com que eu decidisse a música na minha vida. Porque até então era apenas um hobby, talvez mais do que um hobby, pela questão que eu falei da mudança da minha vida, mas ainda assim eu não queria seguir, eu não queria viver disso, eu não queria ganhar dinheiro com isso. Em 2017, eu recebi um convite que mudou a minha vida, um convite para ser professora de violão da Casa da Cultura Palácio de Oncaenga de Grossos, o mesmo local que eu tive os meus primeiros contatos com a música. Algumas pessoas chegaram para mim e me ofereceram essa oportunidade. E lá eu dava aulas coletivas de violão, dava aulas de música no geral e vez ou outra eu
oferecia alguns atendimentos especiais para alguns alunos. Nesse local eu pude perceber o poder que a música tem na vida das pessoas. Eu já tinha visto em mim, mas eu pude notar nas outras pessoas, pois eu tinha alunos de todos os tipos, alunos em situação de vulnerabilidade social, alunos carentes, alunos que tinham alguns tipos de deficiência, algumas necessidades especiais. E eu aprendi a lidar com muitas situações que antes eu não tinha domínio nenhum. E fez com que eu me apaixonasse completamente pela docência, pelo fato de ser professora. No ano de 2017 ainda, eu resolvi tentar a prova do bacharelado de música da UFRN. Inclusive eu passei nesse bacharelado, mas paralelo a esse bacharelado eu passei no curso de licenciatura em música da UERN e acabei resolvendo cursá-lo por ter mais familiaridade com ele, já que eu tinha essa experiência da docência. E tocar violão, embora seja algo que seja minha paixão até hoje, eu via na docência uma oportunidade de expandir esse tocar violão para que outras pessoas fossem atingidas por meio dele e pudessem conhecer, como eu já falei antes, o poder da música ainda mais de perto. Essa experiência na Casa da Cultura Municipal de Grossos durou cerca de 4 anos, durou do ano de 2017 até o ano de 2020, e lá eu tive muitos aprendizados na minha vida. No ano de 2019, eu ingressei no curso de licenciatura em música. Sim, 2 anos depois de ter sido aprovada, foi quando eu pude finalmente ingressar nesse curso de licenciatura. E, paralelo com isso, alguns acontecimentos na minha vida também me fizeram crescer muito profissionalmente. Como, por exemplo, o fato de eu ter participado de alguns concursos de composição, inclusive o mais recente, o concurso de composição da Costa Branca, em que eu fui contemplada com o primeiro lugar junto com um parceiro, fazendo uma música que fazia alusão à pandemia. E também ao descaso que os governantes estão tendo para com a pandemia. E nesse contexto de pandemia, eu acabei crescendo profissionalmente de várias formas. Mesmo que eu, como uma profissional que vivia da música, que vivia da noite, até porque em 2019 eu comecei a tocar na noite também alguns instrumentos. Mesmo que eu tenha sido muito afetada pela pandemia, ela também me fez crescer, pois eu pude me descobrir também como poetisa, pude me descobrir como escritora, e a arte que havia em mim, que era apenas direcionada para a música, ela pôde se expandir para outras vertentes. E isso acabou mudando também a minha vida. Hoje eu considero que não consigo viver de nada na minha vida além de música. Eu até costumo brincar com alguns amigos que não consigo fazer nada além de música. Eu até tentei ingressar em outros cursos, porque na minha cabeça ainda ficava um pouco confuso. Isso porque eu não queria aceitar, por causa do desencorajamento das pessoas. Eu acabava que demorei para perceber e para me encontrar na música. Mas hoje eu me sinto completamente realizada dentro do meu curso. Eu sempre fui uma pessoa que tive alguns problemas psicológicos durante a adolescência, dificuldade de me relacionar com as pessoas, e a música ela transformou a minha vida de forma que eu pudesse perceber que sem ela eu não consigo viver e que eu quero, mais do que tudo na minha vida, utilizar ela para que outras pessoas sejam atingidas. Ao descobrir todo esse amor pelo violão, no ano de 2015 eu ingressei no Conservatório de Música da Estela Nogueira Freire, um curso de violão clássico. E esse fato marcou significativamente a minha carreira como violonista, minha carreira como instrumentista de forma geral, como musicista, pois eu pude obter vários conhecimentos, não só no violão, mas também na área de teoria musical, de performance, de harmonia, de várias outras vertentes da música. E isso acabou fazendo com que eu quisesse crescer ainda mais, mesmo, como eu já falei anteriormente, ainda não tendo certeza que se queria ou não a música para minha vida. Como diria o grande patrono da educação, Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade será transformada.